Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Dom Marcelo Herrera era um homem que não podia ser ignorado, mesmo em silêncio. Sua presença enchia uma sala antes mesmo de entrar. Suas palavras dobravam conselhos de administração, e seu olhar, por si só, já havia quebrado vontades. Ele era um daqueles homens forjados no fogo da ambição implacável que nunca aprenderam a se curvar, mesmo diante da morte. Dono de mineradoras na Colômbia, hotéis de luxo em Cancún, shoppings em Santiago e um serviço de jato particular operando entre as capitais do continente, ele personificou o sucesso latino-americano em sua forma mais deslumbrante e temida. Para alguns, ele era um construtor. Para outros, um predador. Mas todos concordavam em uma coisa: Dom Marcelo não conhecia fracassos. De sua mansão, empoleirada nas alturas enevoadas de San Miguel de las Lomas, ele contemplava o horizonte todas as manhãs como um império a ser vigiado. A própria mansão, uma obra-prima da arquitetura colonial mesclada com mármore italiano e madeira nativa, parecia pequena demais para conter o ego de seu senhor. O aroma de couro, madeira polida, flores recém-cortadas e contratos recém-impressos pairava no ar como um perfume de dominação. Mas nesta fortaleza dourada, uma brecha permaneceu aberta. Apenas uma dor estava fora de seu controle: Camila, sua filha. Camila Herrera tinha 9 anos, mas seus olhos falavam como os de uma alma antiga. 2 anos antes, em uma festa de família, ela havia caído de um puro sangue preto que lhe fora dado por um dignitário argentino. Ela riu alto, despreocupada, livre, e segundos depois, estava caída no chão, sem palavras, imóvel. Desde então, ela não andou mais. O diagnóstico foi definitivo. A medula espinhal foi seccionada em vários pontos. Os maiores neurologistas de Bogotá, Lima, Barcelona e até Zurique foram convocados como generais em guerra. Dom Marcelo ofereceu-lhes fortunas por diferentes respostas. Assinou cheques sem ler os valores, ameaçou, implorou, até rezou, sozinho, na capela da fazenda. Nada. Camila permaneceu congelada naquela poltrona silenciosa, como uma pequena rainha exilada de seu próprio reino. Ela, que antes corria descalça entre os limoeiros e inventava mundos para si no pátio, tornará-se uma criança silenciosa, olhando pela janela como se o mundo fosse agora uma terra distante. Às vezes, chorava silenciosamente, recusando-se a ser abordada. O riso de Camila, aquele canto de pássaro que Marcelo outrora ouvia até em seus escritórios, havia desaparecido. E ele, Marcelo, o homem invencível, o conquistador do concreto e dos metais raros, se via todas as noites, sozinho em sua biblioteca, relendo os registros médicos da filha como se, de tanto olhar para eles, uma falha pudesse aparecer. Mas o milagre nunca aconteceu. Até aquela manhã. Uma manhã suave e silenciosa de outono, envolta numa névoa pálida que dançava pelos jardins. Camila pedirá para ver os hibiscos vermelhos. Era a primeira vez em meses que ela expressava um desejo, por mais tênue que fosse. Dom Marcelo descera pessoalmente a cadeira pelo corredor, recusando a ajuda dos criados. Seus passos eram pesados, não pelo esforço, mas pelo medo de outro fracasso. No fundo da longa estrada particular, onde o asfalto ainda encontrava as pedras, um homem estava sentado. Um velho, na verdade, com a pele tão acobreada quanto o solo andino, o rosto marcado por rugas profundas, vestido com um poncho puído cujos padrões pareciam desafiar o tempo. Usava um chapéu largo e desbotado, e em suas mãos morenas repousava um pequeno tambor de couro gasto, que segurava como um coração frágil. Mas o que impressionou Dom Marcelo foram seus olhos. Verdes. Sobrenaturalmente verdes. Claro como jade. Luminoso sem luz. Pacífico sem fraqueza. Ele se levantou lentamente, com uma lentidão controlada, quase cerimonial, como se tivesse se preparado para aquele momento a vida toda. E quando estavam a poucos metros de distância, ele falou: Senhor, posso fazer sua filha andar novamente. Sua voz era calma, mas carregava consigo algo antigo, algo profundo. Os olhos de Camila se arregalaram. Dom Marcelo congelou. Seu primeiro instinto foi de raiva. Seu olhar tornou-se afiado como um facão. Você está louco? Quer se aproveitar da minha dor para implorar por mais? Mas quando ele estava prestes a empurrá-lo, uma mão gentil agarrou seu pulso. Camila.
Pai, deixa ele falar. O velho curvou-se levemente e sussurrou seu nome. Me chaman de abuelo Tadeo. Venho das montanhas do sul, além das brumas de Huamanga. Meu povo não existe em nenhum mapa. Nosso conhecimento não se encontra em nenhum livro. Vem das avós sabias, dos curandeiros, das plantas que cantam à noite e dos tambores que falam com o vento. Marcelo encarou, dividido entre o escárnio e um terror que não compreendia. Porque, bem no fundo, algo havia se movido. Uma rachadura. UM tremor. O que eu posso fazer, nem a medicina nem a riqueza podem fazer, continuou Tadeu. Mas requer fé, sacrifício e humildade. 3 palavras que Dom Marcelo sempre desprezou. E, no entanto, agora, elas o deixavam sem fôlego. Ele ofereceu ouro, terras, jatos particulares. Abriu o cofre do seu poder como um rei jogando suas joias para um profeta. Tadeu balançou a cabeça. Eu não quero nada disso. Só quero que você aceite o que não pode controlar. E se quiser que sua filha ande, terá que levá-la para onde as estradas desaparecem. Fez-se silêncio. Até os pássaros pareceram ficar em silêncio. E Camila, num suspiro. Pai, eu confio em você. Dom Marcelo olhou para ela por um longo tempo. Depois assentiu. 3 dias depois, eles partiram. A jornada foi difícil, brutal, quase iniciática. Deixaram o conforto de São Miguel de las Lomas para entrar em outro mundo. Um mundo onde o asfalto desaparece, onde os mapas perdem o sentido, onde só os mais velhos ainda sabem ler os sinais do vento e do silêncio. Os dias passavam entre cumes vertiginosos e florestas densas, onde o ar parecia carregado de memórias. As noites eram frias, quase hostis, mas as estrelas dançavam mais perto ali do que em outros lugares, como se as observassem. Dom Marcelo, outrora mestre dos salões dourados, teve que abandonar suas luvas de couro e seu jeito imponente. Carregou Camila nas costas quando o terreno se tornou muito acidentado, sentindo seu hálito quente em seu pescoço, ouvindo as batidas calmas de seu coração adormecido. Caminhava descalço por trilhas de pedra, com as plantas arranhando sua pele, a lama engolindo seus passos. O chão mordia, a chuva chicoteava, os mosquitos devoravam. Mas ele não reclamou. Não desta vez. Tadeu, por sua vez, avançava como se conhecesse cada pedra, cada brisa. Silencioso, exceto quando batia suavemente em seu pequeno tambor de couro, um ritmo profundo, quase ancestral. Para afastar espíritos errantes, disse ele. Mas Dom Marcelo sentiu que ele clamava por algo mais. Algo esquecido. Na terceira noite, enquanto o crepúsculo cobria a floresta com um véu púrpura, eles chegaram a um lago negro com reflexos metálicos, cercado por uma folhagem grande demais, velha demais. À beira da água, uma estrutura de pedra, corroída pelo tempo, erguia-se. Um templo antigo, esquecido por todos, exceto pelo vento e pelas raízes. Tadeu traçou um círculo no chão ao redor de Camila com cinzas e folhas secas de coca. Ele murmurou em quíchua, sua voz rouca subindo e descendo como uma prece sussurrada pela própria terra. O ar mudou. Até os sapos se calaram. Não é o seu corpo que precisamos curar, Camila, disse ele, agachando-se diante dela, seus olhos verdes brilhando como joias à luz do fogo, mas a sua conexão com o mundo. Seu pai queria controlar tudo. Ele vivia com medo da perda. Você carregava esse medo. Esta noite, nós o devolveremos à terra. A cerimônia começou. Tadeu invocou os ancestrais, as montanhas, os rios. Esfregou terra úmida nas pernas de Camila, colocou cristais em seu peito e queimou plantas perfumadas que encheram o ar com um aroma entre incenso e seiva. Camila chorou. Suas lágrimas não vinham de dor, mas de um transbordamento. Daquilo que ela havia silenciado por 2 anos. Dom Marcelo, por sua vez, ajoelhou-se. Ele, o homem que comprará governos e ditar a sua vontade aos presidentes, ajoelhou-se sem arrogância. Pela primeira vez na vida, rezou. Não para obter, não para negociar. Rezou incondicionalmente. Pediu perdão, a filha por não a ouvir, a vida por acreditar que podia dominá-la, a terra por pisoteá-la. Chorou também. Daquele jeito silencioso e profundo, onde cada lágrima parece lavar a alma. Enquanto o sol nascia, filtrando-se pelas folhas espessas e lançando raios dourados,
Tadeu se aproximou de Camila. Colocou uma das mãos sobre o coração e a outra no chão. Então ele simplesmente sussurrou: Experimente. Camila fechou os olhos. Seu rosto estava em paz, como se tivesse sido libertada. Ela apoiou as mãos no chão e se inclinou para frente. Dom Marcelo prendeu a respiração. Ela se levantou lentamente, trêmula, incerta. Ela cambaleou. Então deu um passo. Só um. Mas um passo inteiro. Houve silêncio. Dom Marcelo caiu de joelhos, sem conseguir falar. Desta vez, suas lágrimas correram livremente, lavando o que ele acreditava ser sua grandeza. Ele viu então, naquele passo frágil, tudo o que jamais conseguirá construir: fé, amor verdadeiro, abandono. Camila sorriu. E o mundo, pela primeira vez, parecia estar em seu devido lugar. Quando Dom Marcelo quis agradecer a Tadeu, quando suas mãos ainda tremiam de emoção, quando olhou ao redor em busca do velho que mudará seu destino, não o encontrou em lugar nenhum. O lugar onde estivera no dia anterior estava vazio. Nenhum passo na terra úmida, nenhum som na floresta. Restava apenas seu pequeno tambor de couro, colocado à beira do lago, ainda quente como se tivesse acabado de ser pousado. Parecia estar esperando por alguém, ou talvez por nada. Dom Marcelo pegou delicadamente, com uma reverência que outrora só teria demonstrado a uma relíquia de ouro. Olhou para as árvores. Uma brisa leve passava pela folhagem, como um murmúrio de gratidão. Eles partiram novamente, mas nada era o mesmo. Camila caminhava. Lenta e cautelosamente, carregando um cajado esculpido que Tadeu deixara perto do círculo de cinzas. Mas ela caminhava. Livre. Cada passo era um mundo recuperado. Cada movimento, uma declaração de independência. E em seu sorriso retornava aquela luz que nenhum médico conseguirá reacender. Não era uma cura que a ciência pudesse explicar. Era um renascimento. De volta a San Miguel de las Lomas, a mansão parecia grande demais, fria demais. Os jardins continuavam tão bem cuidados como sempre, mas Dom Marcelo os via com outros olhos. Como um homem que retorna de outro mundo e finalmente compreende o valor do silêncio e da terra. A mídia rapidamente se aprofundou na história. As manchetes falavam de um milagre no coração dos Andes, de uma cura inexplicável, de um industrial misteriosamente transformado. Repórteres acamparam do lado de fora dos portões da propriedade. Câmeras tentavam capturar Camila caminhando pelas trilhas. Mas Dom Marcelo recusou qualquer entrevista. Ele, que tanto gostava de brilhar nas colunas de negócios e nas capas de revistas, refugiou-se em silêncio. Sabia que as palavras seriam em vão. O que haviam vivenciado não era algo para ser contado. Era algo para ser respeitado. Ele tomou uma decisão que surpreendeu a comunidade empresarial. Vendeu várias de suas propriedades industriais. Com esse dinheiro, construiu uma escola simples, porém robusta, de madeira e pedra, nas montanhas, aberta a todas as crianças dos vales remotos. Ao lado, construiu uma clínica gratuita, dedicada à medicina ancestral e à escuta humana. Na fachada, um nome discreto, gravado em quichua e espanhol: Fundação Tadeu. Ele nunca tentou explicar quem era Tadeu. Ele simplesmente disse: alguns homens caminham pela terra sem deixar rastros visíveis, mas sua passagem transforma almas. Camila cresceu com essa lembrança gravada no coração. Inspirada por essa jornada, pela dor, pelo amor incondicional que sentia renascer em seu pai, ela escolheu a medicina. Não o tipo de medicina encontrada em grandes clínicas, mas o tipo que toca, escuta e conecta. Ela estudou em Lima, depois em Cusco, e depois voltou a exercer a profissão nas montanhas, onde o silêncio havia curado suas pernas muito antes que a ciência o compreendesse. Anos depois, já adulta, uma médica respeitada e gentil, ela sentiu o chamado do passado. Numa manhã de verão, ela retornou ao Lago Negro. A paisagem parecia inalterada. O templo em ruínas ainda dormia à beira d'água. O ar tinha o aroma da eternidade. Ela se sentou onde Tadeu havia traçado o círculo de cinzas. E então, como antes, ouviu-se um farfalhar. Um velho se aproximou, curvado, mas alerta, com os olhos cheios de uma luz estranha. Usava um poncho surrado e um chapéu grande demais para ele. Seu rosto. Ela o reconheceu. Mas ele não parecia ter envelhecido. Ou melhor,
O tempo não parecia se aplicar a ele. Ela se levantou, com as mãos tremendo levemente. Era você, não era? Ela perguntou suavemente. O velho a encarou com uma ternura insondável. Ele sorriu. Você caminhou porque estava pronto. Sou apenas uma voz no vento. Uma lembrança que alguns chamam de lembrança. Ele colocou a mão no ombro dela. Nunca se esqueça, o que é verdadeiro nem sempre pode ser explicado. É preciso vivenciá-lo e, às vezes, ele cura. Então, como anos antes, ele desapareceu. Talvez atrás de uma árvore, ou num sussurro. Ela nunca soube. Não havia som algum. Apenas o vento nas árvores. O mesmo vento que outrora guiara seus passos. Camila ficou ali por um longo momento, com os olhos fechados e o coração aberto. Ela não precisava mais entender. Ela sabia.